Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Al-Ahly. Flaco Lopes fez um gol numa arrancada, um gol importante, né? O primeiro gol tinha sido marcado contra e o Verdão com autoridade venceu aí por 2-0 e assumiu a liderança do Grupo A do Mundial de Clubes. Palmeiras agora com tudo aí para se classificar para as oitavas de final. Destacar principalmente aí a entrada do Flaco Lopes. E na sua opinião, quais os jogadores que se destacaram aí na partida? Deixe os comentários aí, sua participação ela é muito importante. Antes de soltar aí o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Eu acho que o Flaco, hoje, pelo que o Jailson falou, acho que talvez o Flaco tivesse que levar isso. Pra mim, ele hoje foi o cara do jogo. Aliás, então analisando um pouquinho o Estevão, né? O Estevão hoje teve uma grande oportunidade, totalmente criada por ele. Sim, né? logo no início. Jogadaça, quase faz um golaço, bola... Não acho que teve decisão errada ali, não é aquela coisa que fala, errou, foi mal e tal. Mas, e depois, na sequência, criou ali pelo lado esquerdo ali do ataque do Palmeiras, teve algumas situações ali, às vezes algumas decisões erradas e tudo, mas como é que dá pra gente avaliar o Estevão? E vamos fazer já um pacote dos dois jogos? Nesse Mundial, por enquanto. Então, o Estevão, pra mim, na primeira partida, ele saiu... Eu não tiraria ele, eu achei que o Abel tirou ele muito cedo. Sim. Tudo bem que eu não tava fazendo uma partida brilhante, assim, né? Mas eu achei que ele saiu muito cedo, tava com dificuldade um pouco mais ali na questão física, né? Mas, tecnicamente, é um cara que pode definir o jogo. Nesse jogo de hoje, eu sempre fico com a questão da decisão, né? Ele já cansou de fazer esse tipo de jogada. Ele faz muitas vezes esse tipo de jogada. Foi uma das poucas vezes que o Veiga, por exemplo, conseguiu abrir para ele deixar no mano a mano. E geralmente esse tipo de bola ele não bate forte. O meu detalhe foi a hora da definição. Geralmente ele escolhe um canto chapa. Tira do goleiro, dá uma chapada e acabou. E ali, eu acho que por conta de ser o Mundial, de ser a competição que é o nível um pouco mais alto, são poucas oportunidades, ele escolheu definir com um chute mais forte e acabou a bola indo para fora. Assim, eu acho que tecnicamente o Estevão continua sendo o cara desse time. Mas eu acho que ele é melhor. O time do Palmeiras consegue, né? O Abel Ferreira, assim, extrai o melhor do Estevão com a formação do primeiro jogo. Quando ele fica protegido com alguém para marcar o corredor para ele. Que ali o 3-4-2-1, vamos falar assim, né? Que o Felipe Anderson descia para marcar para ele e a preocupação dele era atacar. Tanto que em determinado momento do jogo, ele trocou, foi para a esquerda e jogou muito bem pela esquerda também. Quando ele tem que fazer corredor, que nem ele teve que fazer hoje, fazendo o corredor um pouco mais para marcar, para baixar para marcar, ele se desgasta fisicamente. E aí, tecnicamente, para mim, ele não sobressai tanto. E talvez seja o que justifica a saída dele. Porque, assim, eu entendo, e o Abel tem toda a razão, e o Abel foi muito criticado no campeonato paulista, olha que loucura, porque ele colocava um time num jogo, outro time no outro. Porque ele sabia o que vinha pela frente. Então, o Abel está desde o começo do ano, até diferentemente do que aconteceu em outros anos do Abel, ele está desde o começo do ano pensando no calendário que ele aprendeu, que não é simples por aqui. Então ele pensa muito no futuro, ele pensa em não desgastar o jogador, ele pensa em não estourar os caras. Só que assim, com todo o respeito, ele não precisa ter essa preocupação com o Estevão. O Estevão, ele tem que tirar até o bagaço do Estevão. Ele vai embora e entrega pro Chelsea lá o Estevão todo arrebentado. Cara. Aí pronto, se vira agora aí com esse bagaço do Estevão. Agora vocês deixam aí. Deixa o cara, vai tirar férias, vai deixar... vai parar. Vocês cuidem fisicamente do jogador. Mas assim, o Abel agora, ele pode pensar só no Palmeiras e no quanto o Estevão pode entregar pro Palmeiras nesse Mundial. E acho que, assim, se ele tira o jogador, é porque provavelmente o cansaço físico para o jogo, quer dizer, o impacto do desgaste dele, na visão do Abel, ia prejudicá-lo, impossibilitar que ele jogasse o que ele sabe jogar, o que ele pode jogar. Porque eu não vejo outra razão. A razão de poupar o Estevão pensando no futuro não é mais um problema do Abel, não é mais um problema do Palmeiras. E não estou sendo cruel com isso. É que ele vai parar mesmo. Então, assim, o Estevão tem mais, provavelmente, e não é... Provavelmente mais 2 jogos, se der
Se as coisas andarem muito bem, 3. Dependendo, já te falei que se não cruzar com o PSG nas oitavas... Dá jogo contra o Atlético de Madrid. Dá jogo. Ou contra o Botafogo. Se for o Botafogo, dá jogo. Dá pra chegar nas quartas. Não, dá, mas assim, é isso. Mas são 2, 3 jogos, trabalhando entendeu? com o mínimo, né? Pra fazer... Então, assim, ele não precisa mais pensar nessa coisa, opa, vou preservar o meu jogador, porque quando eu voltar pro Brasileirão, eu preciso do meu craque à disposição. Essa lógica certamente não se aplica mais ao Estevão e se aplica a todos os outros jogadores. Paulinho, inclusive, que ele disse, Paulinho tem condição de jogar 30 minutos por jogo, né? E foi o que ele fez hoje, não mais que 30 minutos pro Paulinho. E acho que quantos forem os jogos do Palmeiras, o Paulinho vai ser isso mesmo. O próximo jogo, se for 30, se for para... direita, né? Porque parece, né? Eu estava até lendo as informações que a recuperação do Paulinho, né? A parte da cirurgia não está exatamente naquele ponto... Estavam cogitando até outra cirurgia. Chegaram a falar isso. É isso. O Palmeiras não chegou a falar, mas chegou a ser noticiado. Até porque o Palmeiras não fala muito de questões clínicas dos atletas. Mas, assim, é óbvio, isso a gente sabe, e isso foi até verbalizado, que havia um plano para que o Paulinho estivesse nesta Copa do Mundo em outro estágio. Na bala. É isso. Todo mundo aqui imaginava que o Paulinho, que é um jogador de um nível muito alto... Titular, né? Fosse até titular, né? Não, sem dúvida nenhuma. A ideia era que ele tivesse em condição de jogar essa Copa do Mundo como titular e talvez como um dos destaques do time. Não foi possível e o Abel está usando da maneira que ele consegue. Porque quando o Palmeiras contrata, a informação é abril, maio, né? Em abril, maio, o Palmeiras já vai ter Paulinho à disposição, enfim. Depois rolou o lance de março. Exatamente. Que estava bem. E aí as coisas não acontecem. E ele até chega a falar, né, no jogo passado, sobre dor. Sobre eles estarem trabalhando com isso também, né? Paulinho é jovem, 24 anos, mas tem essa questão da dor também. Então a recuperação passa muito pelo que o atleta sente. No outro jogo, eu também defendi que o Estevão permanecesse na partida, mas ali ele sai para entrar o Alan, né? E ele vai muito bem para aquele lado também, né? O Alan do Palmeiras. Mas hoje ele sai para entrar do Vanderlan. E aí acho que também não tem um encaixe ali, né? Enfim, a torcida já está pegando no pé pelo gol perdido. Mas a saída do Estevão, ela não é uma saída tática que se justifique da maneira do resultado. Não é ele quem compromete, entre aspas, o resultado do Palmeiras para não acontecer. Como a gente fala, sai Vitor Roque, entra Flaco, sai Veiga, entra Maurício, a dinâmica do time muda. Então, acho que a do Estevão ou é, de fato, para você dar oportunidade a outros jogadores de estarem também no Mundial, e aí o Abel também já pensando nessa vida pós-Mundial, pós-Estevão, né, sem a presença dele, ou é fisicamente mesmo, assim, não tem outra explicação. Porque, tecnicamente, ele a qualquer momento pode desequilibrar. E mesmo se ele não desequilibra, ele não compromete o jogo do Palmeiras. Não é um jogador que cansa e aí dá espaço para adversário e aí, né, enfim, baixa o ritmo do time. Então, acho que se o Abel... Foi uma boa pergunta, né, para ser feita hoje na coletiva. Vamos ver. Mas, assim, eu entendi o que você está falando, mas Não, eu tô com o Jean, assim, do tipo assim, o Abel não tem que ficar pensando no que vai acontecer depois, porque o cara vai Problema sair do Chelsea, amigo. Problema do Chelsea. E eu tô contigo também, ele não prejudica o Palmeiras. Ele não deixa de marcar, ele não dá espaço no corredor. É um cara que, tecnicamente, no drible, ele pode definir. Por exemplo, o Facundo Torres teve uma bola pelo lado esquerdo que ele poderia driblar. Ele rodou no eixo dele mesmo e tocou a bola para trás. Coisa que o Estevão, por exemplo, não vai fazer. O Paulinho, a gente está falando em relação à questão física, teve uma bola também que ele teve 1 contra 1, mas aí já é questão física. Ele foi tentar dar o tapa para a direita e perdeu. Né? O cara botou e o cara tomou a bola do Paulinho com a facilidade que você chega a se assustar. O cara girou o corpo, botou o corpo na frente, ele não conseguiu. Então, assim, do pessoal da frente, estava até aqui anotando assim, tipo assim, Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque, foi o time que começou jogando, né? Na parte mais ofensiva. No 1 contra 1, só tem o Estevão. Nesses caras que começaram jogando. E depois, em quem entrou... O Vitor Roque até ganha ali. O Vitor Roque já teve isso, mas ele não está acertando. Não está acertando. E aí, o do Vitor Roque ou é corpo, né? Nessa velocidade ele vai ganhar no corpo ali, mas nessa... Mas num contra um, na habilidade, na técnica, ele não vai ganhar. Essa questão do drible não vai. Eu acho que, assim, é uma questão que... Assim, o Palmeiras também tem que tomar muito cuidado para que isso não comece a prejudicá-lo psicologicamente, cara. De tensão de que a coisa não está andando, porque a gente já ouviu relatos, né, de que no Barcelona... Teve um treino que ele chorou, agora eu não me lembro nem
tantos detalhes, mas assim, que a coisa tava tudo dando tão errado que num determinado momento ele meio que desesperou. E óbvio que... Não é fácil. Quantos anos ele tem? Então, ele é jovem, né, cara? Cara, Muito jovem. acho, 21, 20. É duro? 20 ou 21, deixa eu confirmar aqui. Então, assim, não é fácil, cara, porque você tem uma oportunidade absurda na tua vida de jogar no Barcelona, aí não consegue engrenar. 20? Fez 20, né? Não vinga ali. E, cara, é normal, tem jogador que não vai estourar os 20, que vai estourar os 22, 23. Não é. Por mais que a gente tenha se acostumado a ver fenômenos precoces, como é o caso do Lamine Yamal, por exemplo, isso não pode ser considerado regra. Né? Não pode ser considerado regra. Então, obviamente, ele tem que ter tranquilidade, o Palmeiras tem que ter tranquilidade, e nesse sentido, ele está, acho que, no melhor clube do Brasil para isso. Porque é um clube em que o treinador também não se abala com o que ele ouve, quem precisa escalar, quem não precisa escalar. Ele, se precisar deixar um cara que está bem no banco, ele vai deixar o cara que está bem, porque ele sabe que esse cara tem algum problema ali que pode prejudicá-lo, seja psicologicamente. A gente vê o Veiga hoje, um cara consolidado no Palmeiras. Demorou quanto tempo, né, desde que ele chegou ao Palmeiras, para virar o Rafael Veiga selecionável? O Gustavo Scarpa, quanto tempo? Isso, assim, antes do Abel, inclusive. Então, assim, é um clube que não desiste tão facilmente. É um treinador que, se tiver que deixar o cara no banco, ele vai deixar sem problema e, de repente, o cara volta. Então, eu acho que é preciso pensar nisso também. E, às vezes, ficar no banco é solução, não é problema. Sim. É solução porque você tira essa carga, você tira esse peso, você baixa essa expectativa e depois o cara, teoricamente, vai render, vai apresentar aquilo que a gente sabe que ele tem condições de apresentar. A gente tem tantos exemplos no futebol, e não só do Palmeiras, o Yuri Alberto. Vamos lembrar o que era o Yuri Alberto no Corinthians, né? O que se falou do Yuri Alberto quando todo mundo sabia que o Yuri Alberto era bom jogador. Se não é jogador para nível top de Europa, todo mundo sabia que o cara era bom. Mas chegou um momento aqui no futebol brasileiro que ele parecia o maior perna de pau que já tinha passado pelo futebol brasileiro. Então, assim, essas loucuras, você tem que evitar que elas aconteçam, porque elas podem também prejudicar o jogador psicologicamente. E no caso do Vitor, desculpa, vai lá. ele vem com essa bagagem toda da Europa, então, entre aspas, do que não aconteceu para ele lá, né, porque não aconteceu no Barcelona, aí ele vai para o Betis, também não acontece, com outro brasileiro chegando ali muito perto do mesmo momento, o caso do Antony, que acontece para o Antony. Ele chega num clube em que os jovens estão num momento muito bom, né, chamando muita atenção. Então, você vem de Endrick, você vem de Estevão, você vem de outros jogadores ali, jovens, tanto quanto o Vitor ou mais, numa posição em que o Palmeiras e o palmeirense, assim, matou e morreu, né? Sim. Nesse momento, principalmente nessa temporada. Então, assim, é muita coisa, são muitos elementos que, de fato, psicologicamente podem prejudicar o Vitor Roque, assim, né? E por isso que eu tenho um pouco dessa preocupação de, será que é neste Mundial o momento do Abel tirá-lo e colocá-lo no banco de reservas? Não, assim, vou contextualizar. Será que é nesta última rodada da fase de grupos, não vou falar no Mundial, porque se você pega outro ali, só para contextualizar. Neste último jogo, em que você, entre aspas, tem uma facilidade ali maior um pouco de dar essa oportunidade... Pra dar moral pro cara. É, por isso. Acho que para você... Recuperar o cara. Exatamente. Então, assim, eu fico nessa dúvida, se é de fato ou não. Acho que o Palmeiras, ele pode encontrar caminhos com ou sem o Vitor Roque. Eu te entendo até para passar para você. Eu acho que é um dilema, porque você tem essa questão, mas, ao mesmo tempo, vamos lá, o jogo contra o Inter Miami... Ele não vai ser um passeiozinho lá no mundo mágico e tá tudo bem, porque a gente já tá com tudo encaminhado aqui. O Palmeiras, dependendo do que acontecer entre Inter Miami e Porto, o Palmeiras, para ficar em primeiro, a classificação ela tá super bem encaminhada. Mas vale relembrar aqui, é importantíssimo ficar em primeiro para não ter que cruzar com o Paris Saint-Germain, porque se cruzar com o Paris Saint-Germain, acabou. Não é 1-0 Porto. 1-0 Porto. De verdade, gente, não é, porque é adorador de europeu, não sei o quê. Gente, vamos ver o que foi o Paris Saint-Germain recentemente. Pode ser europeu também. Claro. Tudo bem, exatamente. Mas o Atlético de Madrid tem jogo. Claro, é óbvio. Não que o Paris Saint-Germain não tenha jogo, mas, gente, vamos entender o que está acontecendo no planeta, né? Vamos lá, no planeta do futebol, por favor, né? O melhor time do mundo. Então, assim, é fundamental. Então, aí, até para te passar, Gelson, claro. Aí para pensar, poxa, vamos dar essa moral pro Vitor Roque? Vamos deixar lá, mas... Cara, quem tá no melhor momento, quem tá com a confiança lá em cima é o Flaco. E caramba, esse jogo contra o Inter Miami, a gente precisa fazer saldo, né? De repente, é para ficar na frente do Porto. E aí, como é que faz?
Então, eu tenho 3 pontos para falar do Vitor Roque, eu até anotei porque eu sou bom de memória, já falei para vocês. Né? Cara, então, eu adoro um caderninho. Eu sempre me arrependo de não trazer um aqui. Eu anoto para não esquecer. Então, a questão do Barcelona, eu lembro que eles anteciparam a ida dele na época, porque ele não era para ir na virada do ano. O Vitor Roque, ele tinha sido vendido quando ele saiu do Atlético Paranaense. Ele chega machucado, fica um tempo ainda. E aí eu acho que entra muito na questão da cabeça do cara mesmo, que eu sempre falo aqui, eu sempre tento falar em relação a respeitar a pessoa que tem atrás do jogador de futebol, né? O profissional. Tem uma pessoa ali. O cara foi pedido do Xavi na época para ele ir antes. E aí simplesmente ele não joga depois. Começa ali e depois ele simplesmente não joga. Não consegue mais jogar. Então, tipo assim, eu fico imaginando o que passou. Pô, o cara me pediu para eu vir antes e eu não jogo. O primeiro ponto. O segundo que eu queria falar era em relação ao posicionamento do Vitor Roque. O Vitor Roque é um centroavante. Beleza. Perfeito. Só que no time do Palmeiras, eu lembro que a gente estava fazendo o Sport Center, o Carreira trouxe a análise lá do Data, né, do Data ESPN, em relação ao Vitor Roque. A gente, na época, a gente falou na hora. Eu falei, Carreira, levantei o dedinho assim, né, como se estivesse na sala de aula. Falei, Carreira, ele, o Palmeiras joga, assim, roda bastante o jogo e tudo mais, mas uma das características, principalmente dos jogadores ao redor do centroavante, é alçar a bola na área. Os caras procuram um centroavante dentro da área. O Vitor Roque, ele não vai ganhar a bola no alto. Ele não vai ganhar a bola. Será que é esse centroavante mesmo que o Palmeiras precisava? Ele é. Você tem um ponto, mas o Vitor Roque pode entregar outras valências e tudo mais, o jogo por baixo. Beleza, pode entregar, mas ele vai ter que mudar o estilo de todo mundo? Todo mundo que está em volta? Mas aí tem uma coisa interessante, né, Jailson, que o Palmeiras muda, só rapidinho, porque é em relação a esse ponto. O Palmeiras é um time que muda a sua maneira de jogar, né? Ele às vezes joga de um jeito e às vezes joga de outro. E acho que é até legal você ter 2 centroavantes com características diferentes para eventualmente usar um num contexto, o outro no outro contexto. Eu até falava, achava que o jogo de hoje seria mais para o Flaco, porque imaginei um Awali jogando de maneira diferente. Não se confirmou. O problema é que mesmo quando o jogo do Palmeiras... Tá pro Vitor Roque. Exatamente. Teoricamente, pede mais um centroavante como o Vitor Roque, ele não tem conseguido entregar, né? Então, eu vou chegar no terceiro ponto, que é o exemplo que você deu do Yuri Alberto. A gente cobrava do Yuri Alberto, e a gente, eu digo como todo mundo, tá? Cobrava do Yuri Alberto um jogador que ele não era. Que era o cara que joga de costas, o cara para fazer pivô, o cara para fazer parede. O Yuri Alberto sempre precisou de espaço para atacar, para potencializar o jogo dele, porque é um cara de velocidade. O Memphis chegou. O Yuri Alberto jogava de costas, de referência. Não estava dando certo. Jogou com a dupla de ataque, o que aconteceu com o Yuri Alberto? Desandou a fazer gol, porque ele não teve mais que ficar jogando de costas. O Memphis vinha e ele atacava o espaço. Será, aí que eu vou chegar no ponto do Vitor Roque, será que não seria algo de experimentar, já que o Abel Ferreira está fazendo 2 meias atrás de um centroavante, por que não colocar um exemplo, tá? O Estevão e um Vitor Roque da vida, onde jogou o Facundo Torres ali, hoje, né? Ali. Um Vitor Roque um pouco atrás, né? Atrás do Flaco Lopes como centroavante. Então, De repente você potencializa o Vitor Roque, de repente ele não está conseguindo jogar de costas. De repente é o cara que não está conseguindo ser referência. Ele consegue atacar o espaço. Porque acho que ali ele tem uma concorrência interessante também. Então, acho que esse é o ponto. Também tem, mas... Não, mas é isso. Acho que você ele tem não um jogador no elenco... de costas. Sim. Talvez ele só não tenha feito isso até agora pelo que a Mari falou, porque você tem Maurício, você tem o Facundo Torres, que acho que tecnicamente não é nenhuma sumidade, mas é um cara de quem o Abel gosta muito por toda a entrega, pela regularidade, pela competitividade. Então, hoje você tem o Estevão jogando por ali, você tem o Facundo, você tem o Maurício, você tem o Veiga. Acho que tem até mais gente. O Paulinho é um cara que tem entrado nessa. Então, assim, são muitos jogadores e jogadores bons, né? Para jogar ali. Mas, por exemplo, ele nunca fez o teste da inversão, sei lá, o Paulinho, por exemplo, como centroavante, que era até algo que eu achava que ele poderia em algum momento testar ali, inclusive no último jogo, no jogo contra o Porto, de repente ele entrar no lugar do Vitor Roque. Enfim, eu acho que o Abel já se mostrou um cara capaz de encontrar essas soluções. Mas, de fato, pela característica do Vitor Roque, imaginá-lo nesses 2 às costas do centroavante faz sentido mesmo. Até porque ele tá ficando sozinho nesse embate, né? E ele é mais baixo. Quando ele chega, nas primeiras partidas ali, falava-se muito sobre como ele de fato ajudava ali, né? No sem bola, um jogador que iniciava essa fase de marcação, que segurava zagueiros para abrir espaço para os outros jogadores, mas não dá para condicionar só isso, né? Ele não chega como essa principal. Então, posso te trazer um ponto interessante disso que a gente pediu hoje. A gente
teve essa comparação do Ricardo Spinelli, né? Do Data estava com a gente no Sport Center no pré-jogo. E eu virei para ele e falei assim, Ricardinho, você consegue aí no Data trazer o número de posses recuperados e tudo mais entre Vitor Roque e Flaco, para saber se é tão diferente assim? E é o seguinte, tem que explicar bem, né? O contexto é outro do jogo. O Flaco Lopes geralmente entra quando o Palmeiras está lá precisando fazer gol e geralmente o Palmeiras tem mais a posse da bola do que seu adversário. Sim. Só que não tem uma diferença tão considerável em relação à tomada de bola quando está o Vitor Roque e quando está o Flaco Lopes na pressão que o Palmeiras exerce. Era papo de meio, 0,5 a mais com o Vitor Roque, sei lá, 1,5 com o Vitor Roque e 1 com o Flaco Lopes, sabe? 0,8 com o Vitor Roque e 0,3 com o Flaco. Mas assim, só para dizer que a gente fala que a questão do Vitor Roque ajudar mais na pressão alta, que carrega o time todo do Palmeiras para frente, não é tanta diferença assim em relação ao número de recuperação da posse de bola e em relação a gol, o Flaco Lopes entrega mais do que o Vitor Roque. Então, até assim, nas questões que a gente defende do Vitor Roque como titular, não faz tanta diferença. E o Palmeiras precisa de gol no último jogo, provavelmente para saldo, né? E aí, mas a gente tem o Flaco Lopes também. É aquilo que eu falo. Os números são muito legais para ilustrar, para ter uma referência, para ter um norte, mas às vezes o campo, O campo fala, ele te pede algumas outras coisas, e aí coisas como, de repente, confiança, por exemplo, elas não estão nos números, né? Não estão nos números. Só um detalhe da Pode última falar. rodada, William, 10 da noite, tá? Horário brasileiro, o grupo E tudo do junto, Palmeiras. né? Tudo junto, porque obviamente o saldo de gols vai ser importante, né? Para você definir primeiro, não só o saldo, né? Os pontos eventualmente. Sim. Mas acho que isso me parece que é uma boa notícia também para o Palmeiras não ter que jogar nesse horário da 1 da tarde. Temperatura menor e tem marcação alta. Bom ponto. Era aí que eu queria Temperatura chegar. menor, marcação alta. Então, Exato. Talvez dê para imaginar um time voltando a agir como agiu contra o Porto. Se é que foi isso. Sim, claro. Mas eu acho que tem muita chance de ter Também sido acho. isso, cara, porque foi realmente surpreendente a postura do Palmeiras para quem viu o Palmeiras jogando contra o Porto. E aí eu estou somando com os relatos de todo mundo que estava lá. Estou falando dos repórteres nossos, de outros veículos, de amigos que estão lá no estádio que me mandavam mensagem falando, cara, você não tem noção disso aqui, como é que tá o calor aqui. Hoje o cara passou mal por causa do calor ou isso é porque o Veiga foi expulso? Conta essa história Essa história ele me mandou. Vamos lá. Meu primo tá lá, tá no estádio, como torcedor. E ele chegou... Cara, você não tem noção. Na revisão do VAR aqui, do cartão do Veiga, o cara do meu lado desmaiou. O cara desmaiou, foi levado de maca e tal. Quer dizer, obviamente que deve ter um nervosismo também. Será? Nervosismo, com calor, coisa, não né? deve ter É muita sentado coisa, direito, ajuda, né? né? Muita emoção, né? Imaginando lá, cara, cartão vermelho pro Veiga, o cara. Porque, de fato, aquilo ali mudaria o jogo, né? Mudaria E acho que, completamente. no fim, a decisão foi acertada. Né? Também acho. Esse ponto, eu acho que não tem discussão, né, gente? É isso, né? Faltou amarelo e eu acho que era Aliás, me decisão chamou a mais atenção acertada. a gente é um árbitro que a gente está acostumado a ver atuar na Inglaterra e tal. E, cara, primeiro que ele estava tipo futebol brasileiro. Tava pitando tudo. Marcou um monte de falta pro Palmeiras, pro Al-Ahly, faltas que não foram, ou que ninguém marcaria na Premier League, por exemplo. Então, ele mudou a maneira de apitar dele em relação às faltas, né? Tava parando o jogo o tempo todo. E o próprio cartão vermelho... Se você pensar em Premier League, é de um absurdo, porque aqui no Brasileiro, provavelmente não, mas possivelmente um árbitro mostraria o cartão e ia ficar por isso mesmo, porque, beleza, o pé tá levantado, pegou, mas no fim das contas eles avaliaram, e aí acho que foi até... Eu até fiquei surpreso com a intervenção do VAR, porque eu acho... Na Premier League não... exatamente, porque teria. eles não se metem. Na Premier League não Na Premier League eles Com não a se metem. explicação. Na Premier League não teria. Ele falou do Que pé ele falou. baixo. Ele falou, então, ele fala da pouca... E a explicação é perfeita. Exato, porque eu não imaginei que ele fosse fazer tecnicamente essa explicação. Aliás, é engraçado. Essa sinceridade na explicação. E essa preocupação, eu até discuto um pouco se precisava, por exemplo, não essa explicação eu achei que foi ótima, porque ele tinha expulsado e ele mudou a decisão. Isso. O que eu não entendi, que aí eu acho que é um pouco de exagero, você não precisa ficar falando tudo, explicando tudo, você pode até comunicar no telão, foi o lance do segundo gol do Palmeiras, que ele fala, não sei o que, o Gustavo Gomes estava impedido, however... Mas não participou. Então, Como é que é, however? Cara, assim, tá bom, você já não marcou o impedimento, não foi dado.
beleza, sua decisão de campo foi correta, segue o jogo. Mas eu acho né? que são muitos elementos que a FIFA tem trazido nesse Mundial, né? Para, entre aspas, essa transparência. Sim. É a câmera na orelha do árbitro, Isso. que você mostra o lance de perto. Então, acho que é legal, né? é mais ou menos isso. Eu acho que a transparência, de maneira geral, é legal. muito boa. Agora, quando você não muda a sua decisão Sim. de campo, Você eu não sei precisa se você validar, né, precisa parar, Sim. falar, porque bem ou mal isso consome Claro. tempo de jogo, né? Então eu acho que essa comunicação sobre condição legal, ou quer informar que o Gomes estava impedido, mas não participa do lance, informa na transmissão, no telão. Acho que não precisa ficar parando para dar explicação de tudo, porque senão também o VAR começa a se tornar um transtorno. E eu não acho, toda obviamente, hora. que ele seja. Ele é essencial. Cara, por exemplo, o cara não precisa desmaiar. Exatamente. O cara Viram só? desmaia. Quem critica o VAR tá aí. Ó, tem gente desmaiando por causa do VAR. Aí não dá, aí é complicado. Agora, vocês sentiram o Palmeiras ali, naquele momento do jogo, um pouco... Nervoso. Tenso, nervoso, principalmente depois do lance do Veiga ali, com a quase expulsão, e é onde o Al-Ahly mais tomou conta ali naquele momento da partida. Acho que 15 minutos finais do primeiro tempo, acho que foi isso. O Abel, na entrevista oficial a partida ali, né, nos minutos antes, ele foi questionado sobre o calor. E aí ele fala sobre como o Palmeiras ele poderia, de fato, ter a bola, evitar o desgaste de perder ela numa zona perigosa, evitar o desgaste de você fazer um passe precipitado ou não. Então, ele antecipou algumas alternativas para o Palmeiras que elas não aconteceram nessa primeira metade, principalmente de primeiro tempo, né? Porque quem teve a bola foi o Al-Ahly, quem acelerou o jogo foi o Al-Ahly, quem tentou ali algumas alternativas pelo lado esquerdo, principalmente, foi o Al-Ahly. Então, eu acho que sim, eu acho que em determinado momento o Palmeiras, ele pode ter interpretado ali que o jogo não estava a seu modo, né? A maneira como ele treinou, enfim, a execução não estava acontecendo. E eu achei que sim, porque logo depois do Veiga tem uma entrada do Giai. Tem. Que foi muito parecida. De amarelo também, né? Que foi amarelo, mas que foi muito parecida. Então, assim, os jogadores... Então tá aí, pessoal, foi o Jean Oddi, o William Tavares debatendo aí a vitória do Palmeiras, 2-0 sobre o Al-Ahly, vitória importantíssima aí para as pretensões do Verdão no campeonato. Agora deixa eu aqui trazer as estatísticas aí da partida, as estatísticas da vitória do Verdão. Posse de bola, o Al-Ahly teve mais, 65% a 35% do Palmeiras. Gols esperados, 1,58 do Palmeiras, 0,29 do Al-Ahly. Total de chutes, 11 do Palmeiras, 8 do Al-Ahly. Chutes no gol, o Al-Ahly teve 2, Palmeiras 1. Chances perigosas criadas, o Palmeiras teve 2, o Al-Ahly nenhuma. Escanteios, 6-3 para o Palmeiras. Impedimentos, o Al-Ahly teve 3, o Palmeiras 1. Passes completos, 416 do Al-Ahly, 184 do Palmeiras, as estatísticas da partida e a vitória do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.